Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, na aula de hoje eu vou falar sobre estrutura de repetições, tá? Os famosos loops. Então, bora para a aula, tá? A gente criou aqui aí da nossa pasta JavaScript, uma pasta chamada estrutura de repetição. E dentro dela nós criamos aqui o nosso arquivo index.html, tá? Que é a nossa página principal. Além disso, nós criamos dentro da pasta estrutura de repetição uma pasta chamada JS de JavaScript e dentro dela nós criamos um arquivo chamado script.js, que vai ser o nosso arquivo JavaScript, tá bom? Bem, a gente precisa trazer a estrutura básica de uma página web, tá? E a gente já aprendeu sobre a estrutura básica de uma página web na nossa primeira aula de HTML, tá bom? Então, vou apertar aqui Shift, ponto de afirmação, e ele vai trazer aqui para mim, tá bom? A estrutura básica de uma página web. Então, vou apertar Enter. Podemos ver que nós temos aqui a nossa estrutura básica de uma página web. Eu vou fazer aqui uma modificação, tá? Vou tirar de inglês e vou colocar em português do Brasil. Isso aqui significa o quê? Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em português do Brasil, tá? Eu vou tirar esse título e vou colocar o título da aula de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre estrutura de repetição, que são os famosos loops, tá? Vou colocar aqui um textinho de teste. Bem, a gente pode vir, tá, na pasta e procurar, tá, essa pasta, estrutura de repetição, e abrir o nosso arquivo principal, né, que é nosso index.html, o nosso navegador, pode ver que ele já está aqui, tá? Ou, na aula passada, eu indiquei uma extensão para vocês, tá, chamada Live Server, tá? E com essa extensão, a gente pode vir aqui, tá? No nosso próprio IDE e abrir nossa página web só apertando aqui, tá? Go Live. Então, ele vai abrir aqui para nós. O legal de a gente utilizar o Live Server é porque a gente não precisa ficar recarregando a página em cada mudança que a gente vai aplicando no nosso código. Por quê? Porque assim que a gente vai aplicando algo no nosso código e assim que a gente salva, ele vai atribuindo, tá bom? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz e salva, ele recarrega automaticamente, tá? Então, pode ver que salvou e já recarregou. Bem, vamos tirar isso aqui, que isso aqui não faz parte, tá? Isso só foi um teste, então pode ver, salvou, ele já recarrega aqui. Bem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa interligar esse arquivo externo, tá? Esse arquivo JavaScript externo, nossa página. O que a gente faz? A gente vem aqui no final, tá? Do corpo da nossa página. A gente chama o elemento script, tá? A gente precisa pegar o atributo src para poder passar o caminho, tá bom? Qual é o caminho? A gente precisa entrar na pasta JS e procurar o arquivo que a gente quer, tá? Então, bora lá. Vamos entrar na pasta JS e dentro dela a gente procura o arquivo JavaScript que a gente quer interligar a nossa página. Qual é o arquivo? O script.js, tá? Salvei, agora que está tudo interligado. Bem, eu vou apertar o F12, porque ele é o nosso amiguinho, tá? E a gente precisa ver aqui o console, porque a gente vai trabalhar aqui com JavaScript e a gente vai estar vendo isso no console no momento, tá bom? Então, bora lá, vamos para a aula de hoje. A gente vai falar sobre estrutura de repetições, tá? Que são os famosos loops. E loops, gente, eles são essenciais para a gente poder estar executando o que? Bloco de código repetidamente, tá? Então, a gente vai estar passando por esses loops, né? Além do for, a gente tem o while, nós temos o do while, enfim, tá? Então, a gente vai estar vendo todos eles. Bem, bora lá. Primeiro, a gente vai falar é, sobre o nosso amiguinho for, tá? Que quer dizer para, tá bom? E como é que ele funciona, tá? Grave isso aqui, gente, na mente de vocês, tá?
O for, ele tem a parte de inicialização, tá? Depois ele vai ter uma condição, é até onde ele vai, né? Como é que ele vai funcionar? Então, ele tem a sua condição. E aí, ele tem um incremento. Como assim, Jéssica? Bem, eu vou falar para ele assim: olha, o for, né? Então, para o quê? Vou criar aqui uma variável chamada i, tá? E eu vou atribuir o valor 1. Então, eu estou inicializando ele com o valor 1. E agora eu tenho que ter uma condição. Qual é a condição? Enquanto o i for menor ou igual a 5, tá? Eu quero percorrer esse for, eu quero fazer esse for, tá? Bem, ele tem uma incrementação, eu preciso incrementar o meu i. Por quê? Porque se eu não incremento ele, bem, ele sempre vai ser 1. Não é isso? Ó, porque eu estou atribuindo o valor 1 para o meu i. Se eu não incrementar esse valor que está dentro do meu i, ele sempre vai ser 1. Então, esse loop aqui ele vai ser o quê? Infinito. Então, eu preciso incrementar ele. Como é que eu incremento ele? Eu vou falar que o que tem dentro da minha variável i, ele vai receber isso, tá? Então, vai ser o mais mais. Então, eu estou incrementando esse valor. Então, toda vez que eu percorrer esse for, ele incrementa um aqui. Então, primeiro ele vai vir aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai atribuir o valor 1 pro meu i, tá? E aí ele vai verificar. O que tem dentro do meu i, que é o valor 1, é menor ou igual a 5? Ele é menor que 5. Então, ok, verdadeiro. Bem, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o valor de i. O i agora ele vai valer 2, tá? Bem, mas ele vai fazer isso depois que ele fizer o que eu quero, porque vai ser. Como é que ele funciona? Tipo, ele faz a verificação. O que tem no i, ele é menor ou igual a 5? Se isso aqui é verdadeiro, tá? Ele vai fazer algo para mim. O que ele vai fazer? Tá? Aí eu vou falar para ele, imprime isso no console para mim. Eu quero imprimir o valor de i, tá? Então, aqui no momento, o i tem 1. Né? Eu salvei e já apareceu aqui, né? O legal disso é o quê? Toda vez que a gente salva o código, ele já aparece aqui. Então, bora lá, vamos debugar isso aqui, tá? Então, bora lá, ele criou, que eu criei uma variável chamada i com valor 1. Ele verificou se 1 ele é menor ou igual a 5. 1 não é igual a 5, mas é menor que 5. Então, isso aqui é verdadeiro, ele vai imprimir o valor de i. Bem, e no final ele vai incrementar o valor de i. Então, i agora vale 2. Então, agora ele vai verificar. Bem, 2 é menor ou igual a 5? Bem, 2 não é igual, mas é menor do que 5. Então, isso aqui é verdadeiro. Ele vai imprimir, vai incrementar o valor de i. Bem, bora lá. O i agora vale 3. Bem, 3 é menor ou igual a 5? Bem, 3 não é igual, mas é menor. Então, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Ele vai imprimir o valor 3 e vai incrementar de novo o valor de i, tá bom? E agora, não vale mais 3, agora ele vale 4. Então, 4, ele é menor ou igual a 5? Bem, 4 não é igual a 5, mas 4, ele é menor que 5. Então, isso aqui é verdadeiro. Ele vai imprimir 4 e vai incrementar o valor de i. Agora, o i vale 5. Bem, 5, ele é menor ou igual a 5? Bem, 5 não é menor que 5, mas ele é igual a 5. Então, isso aqui é verdadeiro. E aí, ele vai, o quê? Ele vai o quê? Ele vai imprimir o valor 5. Bem, incrementou o valor de i. E agora vale 6. Bem, 6 ele é menor que 5? 6 não é menor que 5. 6 é igual a 5? 6 não é igual a 5. Então, isso aqui retorna falso, o que encerra o meu loop. Não vai continuar, tá bom? E aí, sai do meu loop. É assim que funciona o for, tá? Tentei trazer aqui de um jeito bem simplificado, para que vocês possam entender como é que funciona o for. E aí, você vai falar para mim assim, Jéssica, é, o foil é ideal usar quando, tá? É, eu diria que ele é ideal, gente, quando a gente sabemos quantas vezes o código ele deve repetir, tá? Então a gente utiliza o for quando a gente sabemos quantas vezes aquele código ele deve repetir, tá? Bora lá. Suponhamos que eu vou criar aqui uma constante, tá? E eu vou chamar essa de frutas, tá? E eu vou atribuir uma lista. Tá? Vou chamar aqui, sei lá, banana, uva, laranja, enfim, tá? Temos aqui 3 frutas, tá bom? Bem, eu tenho aqui dentro dessa variável o quê? Uma lista, um array, tá?
contendo o quê? 3 elementos, tá? Porém, bora lá, gente. Lembrando, tá? O índice deles, tá? Na programação, a gente não começa contando de 1, a gente começa contando do 0. Então, a posição da banana no índice desse array é 0, a uva é 1, tá? E a laranja é 2. Só que quantos elementos nós temos dentro desse array, tá? Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, tá? Vou colocar aqui, ó. Elementos. Nós temos 3 elementos, tá? Agora, o índice deles é 0, 1, 2. Bom? Então, guarda isso na cabeça de vocês. Para mim acessar a informação uva, tá? Eu tenho que saber que a posição de uva dentro do índice do meu array, tá? Da minha lista, é valor, tá? Agora, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 3 elementos. Eu tenho 1, 2, 3 elementos dentro da minha lista, dentro do meu array, tá? Então, bora lá. Eu posso percorrer essa minha lista, esse meu array? Posso. Como é que eu faço? Para o quê? Tá? Existe outra forma de fazer, mais simples, tá, gente? Mas vamos fazer aqui só para a gente ver que também funciona. Bem, o meu i aqui vai ter que ser 0 nesse caso, tá? Por quê? Porque eu falei que o índice de um array, tá? Ele começa no valor 0. Por quê? Porque na programação a gente não começa a contar do 1, tá? A gente não conta 1, 2, 3, 4, 5. A gente conta 0, 1, 2, 3, 4, tá? Que resulta em 5. Só que ele começa em 0, tá? Então a gente começa 0, 1, 2. Então a banana está na posição 0, a uva na posição 1, laranja na posição 2. Então, se eu quero começar a ler aqui o meu array pelas suas posições, eu tenho que começar do 0, tá? Então, 0, 1, 2, 2 e assim por diante. Bem, então, quem eu quero percorrer, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. I, tá? For menor. Menor que o quê? Bem, eu quero ver o quê? O tamanho desse meu array, dessa minha lista. Como é que eu faço? Como é que eu pego o tamanho? A gente já viu, utilizando o nosso amiguinho aqui, tá? Então, ele vai trazer para mim o quê? A quantidade de elementos que eu tenho dentro dessa minha lista. Quanto é que eu tenho aqui? 3. Então, aqui vai ser 3, tá? Então, eu não posso fazer, gente, que o i seja menor ou igual a 3. Por quê? Porque a gente já viu que aqui ou o array começa do 0, o índice começa do 0. Então, a gente vai ter até o valor 2. Então, o tamanho quando a gente pega o tamanho do elemento, ele pega a quantidade de elementos que nós temos aqui. Então, nós temos 1, 2, 3. Mas o que ele vai percorrer é pelo índice. Então, ele vai percorrer 0, 1, 2. Então, vai ser o quê? Um valor a menos, tá? Por quê? Porque a gente começa a contar na programação do 0, tá bom? Então, meu i tem que ser, enquanto o meu i for menor que o tamanho, tá? Eu quero percorrer esse for. Para quê? Para que eu possa percorrer esse array, tá? E aí, enfim, eu vou incrementar ele. Bora lá, vou de novo debugar com vocês. Mais lá na frente, eu vou ver que tem uma outra maneira mais simplificada, tá? De fazer esse for, tá? Para elementos dentro de um array, enfim, tá? Dentro de uma lista, dentro de um objeto, enfim, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu quero imprimir no meu console, tá? E aí eu vou comentar o código aqui de cima para facilitar. O que eu quero imprimir, tá? Eu quero imprimir a minha lista, mas pegando pela posição, tá? Então, bora lá. Vamos lá, gente. Como é que vai ser? Vamos debugar aqui comigo, tá? Primeiro, ele inicializa o meu i com 0. E aí, ele vai verificar, tá? 0 é menor que o tamanho da minha lista, tá? Qual é o tamanho da minha lista? Minha lista tem 3 elementos. Então, 1, 2, 3. Então, é menor que 3, tá? Então, ele vai fazer essa condição aqui. Ele vai verificar isso aqui. Isso aqui é verdadeiro? 0 é menor que 3. Então, ele vai vir aqui, tá? Vai pegar a minha lista, tá? Que tá dentro da minha variável frutas. E eu vou falar para ele assim, olha, acessa para mim
posição I. Qual é a posição I? Posição 0. Qual é a posição 0? Banana, tá? Então, ele vai vir e vai imprimir o quê? Banana. Bem, incrementou o meu I. O meu I agora vale 1. Então, agora vamos fazer a multiplicação. 1 é menor que 3? 1 é menor que 3. Então, bora lá, vamos de novo. Vamos acessar, tá? A minha lista, tá? Que está dentro da minha variável fruta. E vamos acessar a posição I, que é a posição 1. Quem está na posição 1? Uva. Então, ele vai lá e vai imprimir. Incrementou meu I. O meu I agora vale 2. Bem, bora lá. 2 é menor que 3? 2 é menor que 3. Então, bora de novo. Eu quero pegar aqui minha lista e acessar a posição I. Quem é a posição I? A posição 2. Bem, quem é 2? Laranja. Ele vai imprimir laranja aqui. Bem, vai lá, incrementou aqui o valor de I. E agora vale 3. Bem, então, 3 menor que 3? 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Mas tem aqui a condição de igual? Não tem. Porque, gente, se tivesse aqui a condição de igual, não ia achar esse índice, tá? E aí ia quebrar o nosso código. Podemos fazer isso? Podemos fazer. Vamos colocar aqui o igual. Lembrando, né? Deixa eu só terminar aqui. 3 é igual a 3? Não. Isso aqui retorna falso. Encerra o nosso loop. Mas agora a gente vai colocar aqui 3, o i é menor ou igual, tá? Ao tamanho do elemento. Bem, se eu faço isso, veja só, um define. O define quer dizer que ele não existe. Não existe um elemento após esse. Existe um elemento após o laranja? Não existe. Então, nós temos aqui 3 elementos somente, tá? Então, começando o índice 0, 1 e 2. O terceiro índice aqui, ele sai aqui para fora. Não existe, ele é um define. Ele não existe esse elemento, tá? Bem, então, tem que ser menor. Prontinho, tá? Bem, bora continuar. Vou aumentar aqui esse código. E bora lá. Vamos continuar aqui, tá? Bem, vamos parar um pouquinho no for, tá? E vamos falar sobre o while. Porque o while, gente, ele funciona mais ou menos também como o for aqui que a gente viu, tá? Pouco, como eu posso dizer, que a gente consegue enxergar um pouco melhor, tá? Aqui o aluno ele pode ter um pouco mais de dificuldade porque está tudo em uma linha só. Mas vamos prestar sua atenção aqui comigo, tá? A gente vai falar agora sobre o while. Quem é o while, Jéssica? O while, ele significa enquanto, tá? Então, é legal a gente saber o que significa, porque fica muito mais fácil quando a gente vai programar, tá? Então, bora lá. Se eu falar para você, olha, eu estou criando aqui, tá? Uma variável chamada contador. Contador, tá? Igual. Esse carinha, gente, é o nosso i aqui, tá? Poderia até chamar de i. Só para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Eu criei aqui quem? Eu estou criando uma variável igual a 1. Estou criando uma variável chamada i igual isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Vou copiar daqui e vou colar aqui. É isso aqui, tá? Para vocês verem que é a mesma coisa. Bem, vou chamar aqui o nosso while, tá? Então, enquanto que eu preciso ter uma opção. Vou copiar esse carinha daqui, ó. É a mesma opção. Para você ver que é a mesma coisa, gente. Funciona do meu jeito. Enquanto i for menor ou igual a 5, quero que ele faça algo. O que eu quero fazer? Eu quero que ele imprime no console o valor de i, tá? Bem, lembre-se, gente, eu preciso incrementar esse valor. Por quê? Porque se eu não incrementar, esse loop ele vira o quê? Infinito. Por quê? Olha só, presta sua atenção. Eu vim aqui e criei uma variável chamada i que vale 1, tá? Eu vim aqui e falei, ó, enquanto i, que é 1, for menor ou igual a 5, faça isso. Então, ele vai vir aqui, 1 é menor ou igual a 5? 1 é menor do que 5. Bem, ele vai imprimir 1. Volta para cá. E qual é o valor de i? 1. Eu não fiz nada com esse valor que estava dentro da variável. Então, ele continua valendo 1. 1 é menor ou igual a 5? É menor que 5. Vai imprimir 1. Volta para cá. E vale 1, porque eu não fiz nada com ele ainda. Tá vendo que esse loop ele não vai sair daqui, porque eu não estou fazendo nada com esse i. Então, esse código aqui ele vai o quê? Quebrar. Então, a gente precisa lembrar, gente, tá? Quando a gente está falando sobre loop, a gente tem que ter aquele cuidado, tá? Para a gente não fazer com que o loop ele seja infinito, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado. No começo, gente, e mesmo depois, gente, sempre a gente vai acabar, às vezes, sem perceber, às vezes, na hora que a gente está
criando ali um código, aí a gente faz ali a lógica, e a gente tem ali um loop, e aí do nada, às vezes a gente comenta algo que está dentro do loop, porque a gente quer é, esperar, né, para depois fazer coisa. E no lugar de a gente comentar o loop inteiro, a gente vai lá e comenta o que tem dentro. E o loop fica funcionando, sabe? E a gente fica depois sem entender, olha, por que que o meu código está rodando infinitamente ali e eu não estou vendo nada acontecer, tá? Por exemplo, se a gente fizer isso aqui, gente, ó, vou salvar aqui, ó. Veja só, o meu código ele está rodando infinitamente, porque, em primeiro lugar, esse loop aqui, ele é infinito. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada com o meu i. Então, ele nunca vai deixar de entrar aqui. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro, porque meu i sempre vai ser um, tá? Segundo, eu comentei o que tem dentro do loop, não o loop inteiro. Então, ele está imprimindo, ele está rodando o meu código. Ele não está imprimindo nada no console porque não tem nada para imprimir, mas ele está rodando isso aqui infinitamente, tá? Então, se eu vier aqui, ó, vou ter que parar, né? Vou ter que parar ele aqui. O ruim, gente, presta atenção, o loop infinito, gente, acaba atrapalhando até. Prontinho, voltou, né? Eu tive que colocar aqui, né, para incrementar o i, porque ele estava sobrecarregando, né? Porque tá ficando um loop infinito. E o problema do loop infinito, gente, é que ele sobrecarrega, né? Não só o servidor, mas a sua máquina também, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Então, a gente já viu que isso aqui fica o quê? Um loop infinito. Para que isso aqui não fique um loop infinito, a gente precisa o quê? Incrementar. Então, a gente vai incrementar a nossa variável, tá? Nesse caso aqui, a variável chama i, então i mais mais, tá? Bem, bora lá. O que que a gente está fazendo? Bora lá. A gente está falando enquanto essa condição aqui for verdadeira, tá? Por quê? Porque o loop em while, gente, ele executa enquanto uma condição for verdadeira. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai estar fazendo isso aqui. Então, enquanto isso aqui for verdade, faça isso aqui para mim, faça o quê? Imprime para mim no console o valor de i e incrementa esse valor. Então, ele vai vir aqui o valor de i é 1, 1 é menor ou igual a 5, 1 é menor do que 5. Bem, ele vai imprimir 1 e vai incrementar o valor de i. E agora vale 2, 2 é menor que 5, 2 é menor que 5, então 2. 2 vai incrementar o valor de i, vai lá. O i agora vale 3, 3 é menor ou igual a 5, 3 é menor que 5, então vai imprimir 3, incrementa o valor. Agora é 4, 4 é menor que 5, vai imprimir 5, bem, incrementa o valor. 6, 6 é menor, 5 é menor ou igual a 5, 5 é igual a 5, não é menor, mas é. Então, ele imprimiu o valor de 5. Bem, incrementa o valor, vai para 6. 6 é menor do que 5, 6 não é menor e não é igual. Então, isso aqui retorna falso saindo do loop, tá? Então, agora, se eu salvo e eu rodo, a gente tem aqui o valor. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, realmente, gente, vou colocar aqui, ó, alerta, tá? Cuidado com loops infinitos. Tá? Então, sempre lembre, gente, tá? Vou até colocar aqui, ó. Por favor, lembre-se sempre de atualizar, atualizar a variável de condição, tá? Qual é a variável de condição? O que está aqui, tá? Essa é a variável de condição. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai estar fazendo isso aqui, tá? Bem, bora lá. Vou aumentar isso aqui e bora continuar, tá? Bem, além do while, a gente tem o do while, tá, gente? O do while, tá? Aí a gente sabe que ele significa enquanto. E o do? Faça. Então, faça o quê? Faça enquanto, tá? Então, bora lá. Do while, gente, diferente do while, né? Que no while ele vai executar enquanto a condição for verdadeira, no do while ele vai executar o bloco pelo menos uma vez.
Depois é que ele vai verificar a condição, tá? Então, bora lá. Primeiro que eu tenho aqui uma variável chamada senha, tá? Não vou atribuir nada para a senha. E eu vou fazer o do while, tá? Dentro do é o que eu quero que execute pelo menos uma vez. O que eu quero que execute? Eu quero atribuir para dentro da minha variável senha, tá? Prompt, a senha digitada pelo usuário. Então, eu vou falar para ele assim, ó, digite senha, tá? Bem, e aí, no final, é que eu vou fazer a condição. Senha dele for diferente de 1, 2, 3, 4, quer dizer que está errado. Se está errado, ele vai ter que digitar de novo a senha, tá? Enquanto essa condição aqui, tá? Não for verdadeira, tá? Em questão de tipo, a senha for igual, né? Aqui vai ser verdadeiro, porque a senha ela é diferente de 1, 2, 3, 4. Bem, se a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, isso aqui é verdadeiro, ele volta para cá, tá? Agora, se a senha for 1, 2, 3, 4, quer dizer que a senha não é diferente, quer dizer que a senha é igual. Então, quer dizer, se ele aceitar a senha, isso aqui retorna falso, a gente sai desse loop, tá? Então, esse loop aqui ele vai continuar rodando enquanto ele não aceitar a senha, enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, tá? Então, bora lá. Digite a senha. Eu vou digitar 1, 2, 3, tá? Vou errar aqui. Ele vai de novo, tá? Errei. A senha ela é diferente de 1, 2, 3, 4. Ela é diferente. Então, verdadeiro, volta para cá. Vou digitar de novo. O que eu digitei é diferente. Então, voltou para cá. Veja só, um loop infinito. Enquanto ele não aceitar a senha, eu não saio desse loop. Preciso acertar a senha. Põe a senha 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ver que agora sim ele saiu do meu loop, tá? Então, o do while, ele executa o bloco pelo menos uma vez. Depois, ele faz a verificação da condição, tá bom? Então, eu vou vir aqui e eu vou comentar esse código aqui e bora continuar, tá? Agora vamos voltar para falar do for, tá? Bem, além do for, tá? Normal, que a gente já viu ali, a gente tem o for i, tá? E o que é o for i, gente, Jéssica? Bem, ó, o for é para e o i em. Então, bora lá ver como é que isso funciona, tá? O for i, a gente costuma utilizar ele, gente, para percorrer propriedade de um objeto. Então, a gente vai chegar aqui, o que a gente vai fazer? Olha, vou criar um objeto, tá? Então, já que a gente utiliza ele para propriedade de objeto, vamos criar um objeto. Vou criar aqui um objeto chamado pessoa, tá? Vamos lá. Criei uma constante chamada pessoa e eu estou atribuindo para dentro dela o quê? Chefe, tá? Esse objeto, ela tem o quê? Chave e valor. Então, a chave é nome e o valor vai ser Jéssica. A chave vai ter idade e o valor vai ser 25. A chave vai ser cidade e o valor vai ser São Paulo, tá? Então, nós temos aqui chave e valor, tá? Percorro ele. Eu vou falar para ele, ó, para o quê? Tá? Para o elemento então, em pessoa, tá? Para o elemento que está em pessoa, quer dizer, para a chave que está em pessoa, eu quero atribuir, vou ter que criar a variável que eu quero atribuir para dentro da minha variável chave, tá? Eu venho aqui e eu posso imprimir o que tem dentro da variável chave, tá? A gente vai ver o que a gente tem essa chave aqui, tá? Em outras palavras, tá? Eu quero percorrer esse meu objeto. Qual é o objeto? Pessoa, tá? Então, para cada elemento, para cada chave dessa minha variável, o que é um objeto, tá? Que tem um objeto dentro dela, eu quero atribuir para dentro de uma variável, tá? Então, eu crio essa variável que vai receber esse elemento. Então, para lá. Primeiro, ele vai vir aqui, vai pegar o primeiro elemento, a primeira chave, vai atribuir aqui e vai imprimir. Não. Depois, ele volta e pega o segundo, idade. Atribui aqui e imprime. Pega o terceiro elemento, que é cidade, e imprime. Volta aqui, vai no meu elemento. Tu tem quarto elemento? Não tem. Então, não tenho que colocar dentro da variável. Isso aqui termina o nosso for, tá? Ele não prossegue. Bem, aqui não é isso, né? Peraí, que é chave.
Prontinho. Então, bora lá. Vou salvar. Veja só, nome, idade, cidade. Bom? Então, bora lá. O que mais eu posso fazer? Vamos lá. Eu vou tirar aqui. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, eu quero imprimir o que tem dentro da variável chave, que é a chave, tá? Do nosso objeto. Além disso, tá? Eu quero imprimir também o quê? Vamos lá. Eu quero pegar o nosso objeto que está dentro da nossa variável pessoa e eu quero acessar a sua chave. Então, quando eu acesso a chave, por exemplo, a primeira chave é quem? É nome. Então, eu venho aqui dentro do objeto pessoa e eu acesso a chave nome. Ele traz para mim o quê? O seu valor. Então, eu tenho a chave e o valor. Qual é o valor? Jéssica. Então, eu vou ter aqui dentro da variável chave nome. E aqui eu vou ter o quê? Jéssica, porque ele acessando a chave, ele traz o quê? O seu valor. Então, a chave é nome, o seu valor é Jéssica. Então, eu vou ter aqui nome, Jéssica, depois idade, 25, cidade, São Paulo, tá? Então, podemos ver que realmente funcionou. Nome, Jéssica, idade, 25, cidade, São Paulo, tá? Bem, vou comentar isso aqui. E bora continuar, tá? Além do for e o for in, nós temos o for off, tá? Então, bora lá. For off. Bem, o for sabe que é for, tá? E o off? Ti, tá bom? Então, para ti. Bem, for off, tá, gente? A gente usa ele para percorrer elementos de um array ou strings, enfim, tá? Elementos interáveis, em outras palavras, tá? Então, se você tem um elemento interável, você pode utilizar o for off para percorrer esses elementos. Lembra que quando a gente fez aqui, tá? Utilizando uma lista, cadê aqui a lista? Bem, aqui, deixa eu comentar aqui para a gente poder ver. Não foi aqui não, cadê a lista? Ah, aqui a lista. Vou comentar aqui rapidinho pra gente ver. Que a gente tinha aqui uma lista e eu falei, olha, existe uma maneira mais simples de fazer esse for? Bem, agora a gente vai descobrir a maneira mais simples de fazer esse for, tá? No lugar de a gente ter que fazer assim, existe uma maneira muito mais simples, que é utilizando o for off, tá? Porque o for off, a gente utiliza ele para percorrer elementos, tá? Interáveis. E uma lista, ele é um elemento interável, tá? Então, a gente pode interar sobre ele. Uma string também é um elemento interável. Então, a gente consegue interar sobre ele, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar, tá? O nosso array. Eu vou criar aqui uma constante chamada números. E eu vou atribuir para dentro dele um array, uma lista. Valor de 1, 2, 3, 4, tá? Bem, eu quero percorrer essa minha lista, tá? Eu costumo dizer assim, olha, para cada elemento de quê? Cada elemento da minha lista números, tá? Então, off. Então, para cada elemento de onde? Minha lista números, o que eu quero fazer, tá? Eu quero criar aqui uma variável no porquê. Elemento da minha lista números, eu quero atribuir a minha variável num, tá? E aí eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com o que tem aqui dentro, tá? O que eu estou, na verdade, querendo fazer, tá? Olha, eu quero percorrer a minha variável num, que dentro dela eu tenho uma lista, tá? Que é um interável. Então, eu quero interar sobre essa minha lista. E para cada elemento da minha lista, eu vou atribuindo para dentro da minha variável null. Então, ele vai vir aqui, o primeiro for que ele vai fazer. Ele vai pegar, que é a minha variável, tá? Que é uma lista. E ele vai pegar o que é o seu primeiro elemento, que é o valor 1. Ele pega o primeiro valor e coloca dentro da variável 1. E agora eu posso fazer o que eu quiser com ele. Nesse momento, eu simplesmente quero imprimir no console, tá? Então, eu vou vir aqui. Opa. Que tem dentro da variável 1. Bem, vou salvar, rodar, e ver que ele imprimiu. 1, 2, 3, 4. Então, ele percorreu aqui toda a nossa lista. Eu não preciso dizer para ele qual é o tamanho da lista, porque ele vai percorrer todos os elementos da nossa lista. Enquanto houver elementos aqui, ele é responsável por percorrer. Então, eu não preciso falar para ele, eu não preciso inicializar um valor, igual a gente fez aqui, ó. Inicializar um valor
e pegar o tamanho da nossa lista, tá? Aqui não. Aqui a gente já fala para ele, ó, eu quero percorrer o interável, eu quero percorrer o que tem dentro da nossa variável números, que é uma lista, que é um interável. Para cada elemento dentro dela, você atribui para dentro de uma variável, tá? E aí você imprime, e aí, o que você quiser fazer. Nesse caso, a gente só quer imprimir. A gente podia somar esses valores, a gente podia fazer outras coisas, tá? Bem, além, gente, de trabalhar com lista, a gente pode trabalhar com string, porque eu falei que string também é o quê? Interável. E eu vou mostrar para vocês que realmente é. Vou criar aqui uma variável chamada palavra, tá? E eu vou criar com uma palavra chamada JavaScript, tá? E eu posso iterar sobre essa minha string, tá? Como é que eu faço isso? Novamente, eu crio aqui um for para quê? Para cada elemento dentro da minha variável palavra, tá? Eu quero atribuir, e aí eu crio uma variável chamada letra. Tá? Então, para cada elemento dentro da minha variável palavra, eu quero atribuir a minha variável letra. Tá? Então, ele vai vir aqui, vai pegar o primeiro elemento, J, vai atribuir aqui. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Depois ele vem, pega o segundo elemento, que é o A, atribui para dentro da variável letra, faz o que a gente quiser. Nesse caso, a gente quer imprimir letra por letra, tá? Então, ponto log, pega a letra. Então, imprime aí a letra para nós. Então, JAVASCRIPT, tá? Então, ele aqui imprimiu para nós cada letra do nossa string, tá? Aí a gente precisa fazer outras coisas, enfim, tá? Então, a gente viu que realmente o for of, a gente utiliza ele para percorrer um interável, tá? Bem, bora lá, tá? Agora que a gente já falou sobre o for, tá? E a gente viu o for in, for off, tá? O for, que a gente viu o while, do while. A gente precisa falar também sobre um carinha que é responsável por interromper o loop, tá? Porque, gente, eu falei para vocês que a gente tem que ter cuidado para que as nossas condições, né, não seja infinitamente verdadeira, né? Quer dizer que ele não seja um loop infinito, para não ocorrer o que ocorreu naquele momento ali. Que o meu código, o que aconteceu? Ele ficou num loop infinito e sobrecarregou aqui o meu navegador e o meu computador também ficou é, super recarregado. Por quê? Porque ficou, o meu gerenciador ficou subindo ali, né? Ó, e sobrecarregou tudo aqui. Então, para que isso não ocorre, para que a gente não tenha problemas, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, o loop, ele nunca deve ser verdadeiro constantemente. Mas, em algum momento no nosso código, a gente vai fazer algo desse tipo aqui, gente. While true, tá? E quando a gente faz isso aqui é o que? É um loop infinito. Enquanto isso for verdadeiro, isso aqui nunca deixou de ser verdadeiro. Isso aqui é o quê? Verdadeiro. Mas a gente precisa, de alguma maneira, obrigar que isso aqui ele finaliza. E para ele finalizar, a gente tem um carinha que ele é responsável por interromper o loop, tá? Que a gente chama ele de break, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai interromper o loop para nós, tá? Então a gente chega e fala para ele, olha, interrompe isso aqui. E aí ele finaliza, tá? O nosso loop infinito. Então, agora, se eu salvo, eu vejo que o meu código agora, o meu navegador, ele não quebrou. Por que ele não quebrou? Embora isso aqui ele seja true, eu interrompi ele. Ele entrou e já finalizou, tá bom? Então, ele já sai daqui. Então, isso aqui não está quebrando o meu código. Por quê? Porque, embora eu tenha falado que o while dele era true, em algum momento no meu código eu interrompi, tá? Vamos fazer isso na prática? Vamos ver se vai acontecer? Eu vou criar um for normal, tá? Eu preciso inicializar, eu vou inicializar ele com o valor 1, tá? Então, i vale 1. E eu vou dizer que o i ele é menor ou igual a 10. Enquanto o i for menor ou igual a 10, é a minha condição, tá? Ele vai fazer algo para mim. Bem, eu preciso incrementar o valor de i, tá? Para que ele possa continuar esse for aí para nós, tá? Então, bem, eu vou fazer uma verificação, tá? Se
i for igual a 5, quando i for igual a 5, tá? Eu quero simplesmente fazer o quê? Eu quero finalizar esse código, tá? Então, eu vou colocar aqui um break, tá? Eu quero finalizar ele. Enquanto isso, quando ele não for igual a 5, eu vou imprimindo no console o quê? O valor de i. Então, ele vai do 1, 4. Quando ele chegou aqui, ele sempre vai fazer essa verificação, tá? Ele veio aqui e fez 1. 1 é menor que 10, 1 é menor que 10. Então, ele veio aqui, 1 é igual a 5, 1 não é igual a 5. Então, ele imprimiu o valor 1, incrementou o valor, foi para 2. 2 é igual a 5, 2 não é igual a 5, imprimiu o valor 2, incrementou, foi para 3. 3 é menor que 10, 3 é menor que 10, 3 é igual a 5, 3 não é igual a 5, imprimiu 3, incrementou. 4, 4 é menor que 10, 4 é menor que 10, 4 é igual a 5, 4 não é igual a 5, imprimiu 4. Bem, incrementou o valor, foi para 5. 5 é menor que 10, 5 é menor que 10, 5 é igual a 5, 5 é igual a 5, isso aqui é verdadeiro, então faz o que para mim? Finaliza o meu loop, tá? Interrompe o meu loop. É isso que eu tô falando para ele. Então, ele fez aqui, ele interrompeu. Então, quando ele interrompe, gente, ele sai do loop. Acabou o loop, tá? Não importa se ele tinha mais coisas para percorrer. O importante é que ele encontrou aqui um carinha que falou para ele, interrompe o que você está fazendo. E ele vai interromper, tá bom? E a gente viu que era o quê? Ele interrompeu. Além desse carinha, gente, que interrompe, a gente tem o que continue, tá? E é o que o nome já está dizendo, gente. Ele vai continuar. O que, que ele faz, tá? Ele pula uma interação. E aí, ele volta a continuar, tá? Aqui, gente, eu presto atenção aqui, porque eu tenho alunos que às vezes têm dificuldade com isso. Aqui, ele interrompe, né? Eu tenho até uma aluna que ela diz assim, esse foi fácil de entender, esse aqui não. Então presta sua atenção. Esse aqui é fácil de entender, gente, porque esse aqui ele só interrompe, acabou, tá? Ele interrompeu, acabou o for. Ele sai do for, ele finaliza o for, ele finaliza o loop, não só o for. A gente viu que no while também. Então qualquer loop do while, for, tá? Ele vai finalizar, ele interrompe. Aqui no continue, tá? Ele não interrompe, ele pula uma interação. Sim, Jéssica, bora lá, tá? Eu vou copiar esse mesmo carinha aqui, esse mesmo exemplo. E eu vou comentar ele daqui, tá? Presta sua atenção. No lugar do break, que é para sair, tá? Para interromper, eu vou falar para ele continue. Tá? Presta sua atenção aqui. Se a gente poder ver, ele só ignorou o valor 5. Nós temos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque, gente, vamos lá, vamos fazer aqui. Bem, vou até tirar aqui, vou colocar o valor 2 aqui para ficar mais rápido, tá? Para a gente debugar aqui. Inicializei com o valor 1. 1 é menor ou igual a 10? 1 é menor que 10, tá bom. Isso aqui é verdadeiro, ele entra aqui. Ele faz a verificação. É igual a 2? 1 não é igual a 2, então ele imprime o valor 1. Imprimiu. Bem, incrementou o valor. Agora, i vale 2. 2 é menor ou igual a 10? 2 é menor do que 10. Então, isso aqui é true, ele entra dentro do nosso for. Bem, bora lá, vamos fazer a aplicação. 2 é igual a 2? 2 é igual a 2. Então, isso aqui é true, e agora ele vai fazer o que tiver dentro do nosso if. Então, eu falei para ele, continue. Quer dizer, o que eu estou falando para ele? Pula o resto do código aqui, tá? O que tiver aqui dentro, pula ele, tá? Então, pula essa interação e volta para o nosso for. Quer dizer, ele encontrou continue, ele ignora o resto do código e volta para o for, tá? Em outras palavras, é isso que ele faz. Ele ignora tudo que tiver aqui embaixo e volta para cá, tá? Eu poderia ter várias outras coisas aqui para fazer. Ele simplesmente vai ignorar, porque eu falei para ele, pula isso, ignora o que tem aqui embaixo e volta para o início, tá? Então, ele vai incrementar. O i agora vale 3. 3 é menor do que 10? 3 é menor que 10. I é igual a 3 e não é igual a 3, agora ele imprime 3. E agora ele vai continuar imprimindo. Então, a gente pode ver que 1 foi imprimido, 2, sabe por quê? Porque ele ignora o resto do código aqui embaixo e ele volta para o início do nosso for, fazendo com que ele imprime só o restante do código, tá? Então, o continue, na verdade, ele faz o quê? Ele pula o código que ele teria que rodar, tá? E ele volta para o início. Então, a gente fala para ele, quando a gente vê o continue, tá? Dentro do código, a gente tá falando para ele assim, olha, se essa questão aqui for verdadeira,
ignora o restante do código e volta para o início, tá? Então, aqui no break, ele finaliza o código e aqui ele simplesmente ignora, tá? O restante daquele código e volta para o início do loop e faz novamente, tá? E aí ele faz novamente, né? Ele continua o que ele estava fazendo, ignorando simplesmente aquele código naquele momento, tá? Então, esse aqui é o nosso continue. Bem, agora vamos colocar na prática o que a gente aprendeu, tá? Vou criar aqui um input, tá? Que é uma entrada. Vou colocar aqui que vai ser number. Vou colocar aqui um ID, tá? Então, o tipo vai ser number, então vai ser para números. Eu vou colocar aqui que o ID vai ser número. E o placehold, né? O que vai aparecer ali vai ser digite um número. A gente pode ver que aqui está ele. A gente pode colocar um número ou aumentar aqui, diminuir, tá? Colocar assim, né, para vocês poderem ver. Vou ter também um botão, tá? E eu vou colocar aqui, ó, gerar tabuada. Vou colocar aqui o onClick. Então, quando alguém clicar nele, eu quero chamar a nossa função gerar tabuada, que a gente ainda não tem, mas a gente vai criar, tá? Eu vou deixar aqui até copiado. Além disso, eu vou criar uma lista, tá? E eu vou criar aqui um ID para essa minha lista chamada resultado. Dito isso, agora a gente pode vir aqui para o nosso código e criar a nossa funçãozinha que vai ficar responsável por fazer isso, tá? Então, eu vou criar aqui uma função, function, que eu vou chamar gerar tabuada, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma constante, vou chamar de número, tá? E eu vou falar assim para ele, olha para mim o meu documento inteiro, tá? E aí você vai procurar para mim o elemento, tá? Que tem o ID. Qual o ID? Número. Que tem o ID número. Peraí, gente, pronto. Deixa eu tirar esse F12 aqui. Pronto. O que eu tô falando para ele? Ó, olha o meu documento, a minha página inteira, e procura para mim um elemento cujo ID é número. Ele vai procurar e ele vai ver que eu tenho um input que tem esse ID número, tá? E ele vai retornar para mim. Só que isso aqui me retorna um texto, tá? Então eu vou falar para ele assim, olha, eu quero pegar o seu valor, tá? Então, eu quero pegar esse valor, só que esse valor ele vem em texto. Como eu já sei que ele vem em texto, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um carinha chamado number, tá? Para quê? Para poder transformar o texto em um número de verdade, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, esse valor ele sempre vem como texto, mesmo que seja número, tá? E aí, a gente vai utilizar um number que vai transformar o texto em número de verdade. Bem, dito isso, já temos aqui dentro da nossa variável quem, tá? O valor, tá? Que está dentro do nosso input e transformado realmente para um número, tá? Para o tipo de número. Bem, vou criar aqui outra constante, que eu vou chamar de resultado. E eu vou falar para ele assim, olha para minha página inteira e pega o elemento cujo ID, tá? Seja o quê? Resultado. Então, ele atribuiu para cá o quê? Esse elemento, o L aqui, tá? Essa nossa lista, aqui dentro da nossa variável resultado. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, já que agora eu tenho o meu L dentro da variável resultado, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar aqui, tá? O conteúdo da nossa lista, tá?
Porque eu quero limpar o conteúdo anterior da tabuada, porque lembra, a gente vai gerar aqui uma tabuada e aqui vai ficar a nossa tabuada. Então, toda vez que a gente apertar para gerar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar. Nesse momento ele está limpo, mas na próxima vez ele vai ter que uma tabuada, então eu preciso limpar sempre ela, tá? Então eu vou limpar o conteúdo, tá? Anterior da tabuada, se já tiver algo escrito ali, tá? Isso evita o quê, gente? Isso vai evitar que a nova tabuada seja colocada embaixo da antiga, tá? Então a gente sempre limpa ela. Bem, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Bem, fazer uma tabuada, eu vou fazer o quê? Vou fazer um for, tá? E aí eu vou inicializar ela com o valor 1. E a nossa tabuada, ela vai do quê? Do 1, o valor do i vai 1 a 10, tá? A gente já vai entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, quando o i for menor ou igual a 10, então ele vai chegar até a 10, e eu tenho que incrementar o valor de i, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu preciso criar um item, tá? Para a nossa lista. A gente tem a lista aqui, mas a gente não tem os itens, tá? Então, eu vou criar essa lista. Então, esse item. Então, eu vou criar com uma variável chamada item e eu vou criar ele. Então, eu vou falar, olha para o nosso documento e aí você cria para mim, create element. Qual é o element? O li, que é para nosso item, tá? Agora, estou criando esse elemento e colocando ele dentro da nossa variável item, tá? Bem, então eu preciso agora pegar aqui o nosso item e eu quero atribuir o quê? Um texto, né? Um conteúdo de texto para o nosso item. É esse conteúdo, tá? Eu vou pegar aqui a nossa variável número. O número é o quê? É o que o usuário digitou, tá? Então, ele quer uma tabuada, ele quer o quê? Gerar uma tabuada do 2, uma tabuada do 5, uma tabuada do 10. Então, vai vir aqui, 2, tá? Espero que seja 2 o valor. Vezes, tá? Vai ser o quê? O valor de i, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que é uma tabuada? Né? Nós temos lá uma tabuada. Vamos lá, fazer uma tabuada aqui, né? Vamos ver o que a gente coloca lá o valor 2. Então, vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 2. E isso vai o quê? 2 até... Vai até... Vou colocar aqui. 2 vezes 10, tá? Por isso que o nosso i, tá? Ele vai do 1 até o 10, tá? E esse valor aqui, ele repete, porque é o valor que o usuário ele quer. Que é a tabuada do 2. Então, 2 vai ficar aqui do lado esquerdo e o i ele vai incrementando, tá? Bem, agora a gente precisa fazer esse valor aqui igual a alguma coisa, tá? E é igual o quê? É igual, tá? O número vezes, e o vezes a gente já viu que se dá pelo asterisco na programação, vezes i, tá? Então, aqui a gente está mostrando qual é a tabuada, é 2 vezes 1, por exemplo, e a gente vai daqui 2 vezes 1, 2. Depois ele vem de novo, 2 vezes 2, bem, aí vai ter o 2 vezes 2. Então, ele vai fazer o cálculo aqui, 2 vezes 2, tá? Dá 4, e assim por diante, tá bom? Bem, no fim, eu preciso pegar, tá, esse item que a gente criou aqui, tá? Que é o nosso item da nossa lista, e eu preciso adicionar esse novo item, tá? Dentro da nossa lista de resultado, que é o nosso UL aqui, tá? Que tem o ID resultado. Bem, aonde é que está ele? Está dentro da nossa variável resultado. Bem, a gente pega aqui, resultado, ponto, append, tá? Então, a gente está adicionando esse filho à nossa lista. E quem é que a gente quer adicionar? O item, tá? A gente quer adicionar um item. A gente está falando para ele assim, ó, adicione esse novo item, que é a linha da tabuada, dentro da nossa lista de resultado. Já foi pegado lá no começo, que a gente já pegou ele aqui, tá? Bem, bora lá. Agora a gente pode vir aqui e testar o nosso código. Vamos colocar tabuadas de 2, tá? Vamos gerar a tabuada. Vamos lá. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Está funcionando. Vamos colocar a tabuada do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50. 8. Vamos agora deixar um pouco mais difícil. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Então, a gente pode ver que ele gera a tabuada que a gente quiser aqui, tá? Então, o nosso código, ele é funcional. Tá? Então, pessoal, ele está funcionando. Então, de uma maneira bem simples, a gente criou uma tabuada, tá? Um gerador de tabuada. E, veja só, como ele foi simples com o nosso for, né? For bem simples, gente, para a gente poder criar aqui, só para a gente ver que realmente aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue trazer para dentro do nosso site, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!